Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O quadro apresenta informações sobre 4 substâncias químicas, todas brancas em pó. Então nós temos aqui, ó, carbonato de sódio, sulfato de sódio, carbonato de bário, sulfato de bário. Dissolve-se em água, ó, carbonato e sulfato de sódio se dissolvem. Carbonato de bário e sulfato de bário não, tá? Característica do bário, tá? Do metal bário, ele não é solúvel em água. Solúvel assim, pouco solúvel, tá? Ele é muito pouco solúvel. Reage com ácido clorídrico produzindo efervescência. Então, se nós colocarmos ácido clorídrico no carbonato de sódio, acontece efervescência. Começa a borbulhar, liberando gás carbônico. Sulfato de sódio, não vai ocorrer nada, tá? Sulfato é um ânion, né, derivado de um ácido forte, ácido sulfúrico, assim como o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, se nós tivermos carbonato de bário, ó, tá vendo? Coloca o ácido clorídrico, produz efervescência. Tá vendo? O carbonato é derivado de um ácido fraco. Então, no momento que a gente coloca ácido clorídrico, ele forma, né, ó, cloreto de sódio e cloreto de bário, liberando o CO2 e água. Sulfato de bário, ele não é solúvel em água, né? Não se dissolve em água e também não reage, tá, com o ácido clorídrico. Quer dizer, não produz efervescência, que é o gás carbônico, tá? Então tá aqui, ó. É um pouco confuso, tá? Mas a gente vai ler em relação a isso. Um professor forneceu aos seus alunos uma cópia desse quadro. Amostras de 2 substâncias, sem qualquer identificação, e solicitou que os estudantes as identificassem. Então tá, beleza. Então, ele forneceu 2 amostras, tá? Os alunos notaram que uma das amostras se dissolveu em água e a outra não. Então, pode ser carbonato de sódio, sulfato de sódio, ou carbonato de bário ou sulfato de bário. Então, uma dissolveu e outra não. E que apenas a substância insolúvel reagiu com o ácido clorídrico, produzindo efervescência. Pois muito bem. A que não se dissolveu, pessoal, reagiu com ácido clorídrico. Então, nós temos 2 amostras, né? As que não se dissolvem em água, que é o carbonato de bário e sulfato de bário. Só que no momento que a gente coloca para reagir com ácido clorídrico, ela forneceu. Então, pois muito bem, uma delas só pode ser o quê? Carbonato de bário. Tá? Então, a que não, né? A que não se diz, e que apenas a substância insolúvel, pouco solúvel, melhor dizendo, tá? Em água reagiu com ácido clorídrico. Então, pois muito bem, pessoal, já dá pra gente matar as 2. Então, qual que é a primeira amostra? Uma das amostras, então, só pode ser carbonato de bário. Então, vou colocar aqui, ó, carbonato de bário, porque ele falou, a insolúvel reagiu. E a outra que a gente colocou, pessoal, em água, as 2 se dissolveram. Então, pode ser carbonato de sódio ou sulfato de sódio. Então, tá aí meio que a gente não sabe. Só que o que ele fala? Apenas é insolúvel. Sulfato de sódio, pessoal, não reage com ácido clorídrico, ou seja, não produz efervescência. Enquanto o carbonato de sódio, que é solúvel, reage, tá? Produzindo efervescência. Então, a outra só pode ser o quê? Sulfato de sódio. Por que sulfato de sódio, pessoal? Porque ele falou apenas que não é solúvel. Reagiu com o ácido clorídrico produzindo efervescência. Enquanto, né? A que é solúvel não reage. Tá vendo que a gente tem nós temos uma informação implícita nesse caso? Então a gente pode colocar aqui, ó, a solúvel é o sulfato de sódio, então a gente pode colocar aqui ó, como 1, né, a primeira amostra, e carbonato de bário, a segunda. Só para nós escrevermos, né, a reação, só para a gente, porque é importante. Ele não está pedindo, mas é importante. Qual que vai reagir com ácido clorídrico? Quando nós temos vamos escrever aqui, ó. Aqui é solúvel, né? Que é o sulfato de sódio. Então, nós temos sulfato de sódio, que é exatamente essa fórmula.
Aqui ele está sólido. Quando nós colocamos ele em água, o que acontece? Nós temos 2Na+ aquoso, que sofreu, né, a dissociação, e o nosso sulfato, tá? Então, essa aqui dissolveu. E aqui não dissolveu, que é o carbonato de bário. O carbonato de bário, pessoal, a gente escreve assim, né? Ó, BaCO3. Ah, a gente tem que saber... Bom, nesse caso é até bom, tá? Para que a gente entenda. Tá vendo? Aí nós temos aqui, ó, ácido clorídrico aquoso. Mas lembre-se, eu vou escrever de um jeito aqui, pessoal, que eu espero que vocês entendam melhor. Eu vou colocar aqui em cima, tá? O ácido clorídrico, ele é aquoso, ele fica como? Ele vai ficar, ó, H+, opa, desculpa, volta, desculpa. Ele fica H+, mais Cl-. Aquoso, tá? Aquoso. Formando, tá? O nosso cloreto de bário, tá? O cloreto de bário. Então, ele vai ter uma... Ele vai ficar, literalmente, nesse caso, ele vai ficar mais solúvel em relação a isso, tá? Que o cloreto de bário, ele até... Opa, desculpa. Ele vai ficar aqui, ó. Aquoso, que é Ba2+, mais Cl-, aquoso, mais a efervescência, CO2. Então, vou pôr até aqui gasoso, ó, mais água, tá? Lembrando, pessoal, a água aqui a gente tá no líquido. Lembrando que o cloreto de bário, ele também costuma ser pouco solúvel. Em questão do balanceamento, a gente já tem o balanceamento aqui, certo? E 2 aqui na água não, desculpa, tá? Nós temos exatamente isso que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa E, que é o nosso sulfato de sódio. Por quê? Aqui é solúvel, não reage com ácido clorídrico, ou seja, não produz efervescência. E aqui é insolúvel, reage produzindo efervescência com ácido clorídrico. Então, é exatamente isso. A efervescência, pessoal, nada mais é que o CO2. Então, a gente pode ter essa representação aqui, o gás saindo. Tá bom, pessoal? É um exercício, assim, eu levei mais tempo, né? Eu prolonguei a explicação, tá bom? Só com aquela lógica que a gente já teve, a gente já poderia ter resolvido tranquilamente aqui no canal. Tá bom, pessoal? Esse exercício aqui extremamente tranquilo. Tá bom? Então, como é sua combinação, então ele não pediu para interpretar as alternativas. Como é a comparação dos sais, a gente já foi direto no ponto. Tá certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, pausa, importante, tá? Coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Se tiver um exercício também, coloca aí, tá bom? E se você chegou até aqui, pessoal, no vídeo, para engajar ainda mais o vídeo, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag classificação de reação. Tá certo, pessoal? Para saber se vocês chegaram aqui, que isso ajuda bastante a engajar o vídeo. E claro, eu faço um convite aqui para vocês se tornarem membros. Tá? Por apenas R$ 2,99 você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Isso é muito, mas muito importante em relação a isso. Tá bom, pessoal? É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso engaja o vídeo, o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá legal, pessoal? Fica aqui o meu muito obrigado mesmo. E também não deixem de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força e essa moral pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!